apresentar uma pauta que a gente vai fazer daqui a pouquinho, super importante. É uma pauta de comportamento, uma pauta que eu acho que vai fazer muita gente pensar e principalmente se identificar. Quantas vezes ao longo da sua vida você teve que colocar máscaras para ser aceita, para não ser julgada, para dizer algo que não era o que você queria dizer? Pois é. Hoje a gente vai ter uma aula sobre como deixar essas máscaras de lado, esse teatro social com ela, Renata Fornari. Bem-vinda! Linda, maravilhosa! Mais uma vez, sempre maravilhoso estar aqui. Não, a gente que ama. A Rê tem um trabalho. A produção fez pra gente fazer a outra coisa mais linda do mundo. Aguardem, nós temos um teatro. Tá, literalmente. Mas, Rê, eu ia te dizer isso. Você tem essa proposta sua de ajudar, de empoderar realmente e de fazer muitas vezes as mulheres enxergarem questões que elas acontecem no automático. Vamos colocar dessa forma? Não, mas é exatamente o piloto automático. É o piloto automático. E aí que mora o perigo, porque a pessoa passa a vida inteira assim. E não percebe. Sem se dar conta. E o primeiro passo para ela conseguir mudar é ter consciência, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Olha que legal. E aí, a gente assume alguns papéis, né? Vocês vão ver os papéis atrás dessas máscaras, que de repente você pode estar passando por isso e essa não é você. A Rê vai dar todas as dicas. Exatamente isso. Para você se recuperar e sair disso. Ai, que maravilhoso. Até já, viu? Até já. Bom demais. De volta com o nosso Você Bonita e a gente já começa falando de comportamento. Como é bom evoluir. Tem coisa que a gente carrega e que a gente faz, que a culpa não é nossa, que a gente aprendeu assim, que a gente colocou a máscara X para se defender, para querer, né, ser aceito, com medo de ser julgado. Mas a gente não precisa passar por isso. Então hoje a gente convidou ela mais uma vez. Ela é especialista em autoconhecimento, com palestras maravilhosas pelo mundo, hein? Estou falando de Renata Fornari. Bem-vinda! Linda, obrigada mais uma vez. Sempre em recebê-la. E olha, nós já estamos com o nosso teatro. Gente, não dá para aguentar a criatividade dessa demais, produção. Né? Essa daí foi uma duplinha, a dona diretora Gláucia com dona Leane, nossa, que fez exatamente muito o que, legal. Né, foi imaginado. E a ideia aqui, né, Rê, é o que você vai nos explicar, é que quando a gente assume esse teatro social, a gente coloca máscaras que não dizem nada sobre nós. Perfeito. E as pessoas, elas se identificam com a máscara e elas acham que são a máscara. E aí que mora o grande perigo. Entendi. Mas eu acho que antes, Ká, eu gostaria de explicar o que é o teatro social, pode ser? Super, vamos lá. Então, o que acontece? Quando a gente chega aqui nessa existência, nós sabemos instintivamente que nós somos seres únicos. Não existem duas Carols exatamente do mesmo jeitinho. Não existem duas Renatas, nem dois de ninguém que está aqui. Nós viemos para sermos únicos. Então, eu tenho quem sou eu em essência. O ponto é, o que aconteceu daí com todos nós? E com todos nós em maior ou menor grau. Nós fomos expostos em uma sociedade doente. E para essa sociedade doente, eu dou o nome de teatro social. Por que teatro social? Porque dentro da nossa sociedade, Carol, já está assim, ó, muito estruturado algo que acaba com a autoestima, com a autoconfiança de qualquer pessoa, chamado comparação. Verdade. Não existe complexo de inferioridade se não tem comparação. Então, eu só posso me sentir inferior a ela, a Carol, me sentir menos e aí, por conta disso, ter uma autoestima baixa, se existe uma comparação entre a Carol e a Renata. Agora, se os adultos que estão à nossa volta, supondo que nós somos criancinhas de 4, 5 anos de idade, se os adultos que estão à nossa volta já partem do princípio que Carol e é um ser único e assim como a Renata, não existe comparação. Só que como é que os adultos vão ensinar pra gente algo que nem eles aprenderam? Tá todo mundo inserido no teatro social. E aí o que acontece? Posso seguir na minha explicação? Pode. O que acontece? A criança de 4, 5 aninhos, ela começa a entender que para ela ganhar amor, aceitação, validação dos pais, da escola, dos ambientes que ela frequenta, ela tem que desempenhar um tipo específico de comportamento. Então, tem aqueles pais que falam assim, ai, Carol, como você é boazinha, como ela é quietinha. E aí, quando a Carol tem um ímpeto de como ela entrou aqui no programa, vocês tinham que ver como ela, toda vez que eu tô aqui, ela entra igual no programa. Com uma espontaneidade, sabe? Gente, bom dia, brilhando. Se essa criança que tem essa espontaneidade ficou ouvindo, fala baixo, não incomoda, você tá chamando muita atenção, é feio. Essa criança vai aprendendo o quê?
Para eu ser aceita, eu preciso me comportar de uma forma em que eu apague um pouco a minha luz. Então eu tenho que ficar quietinha, eu tenho que ficar boazinha, dando um exemplo de uma das personagens que a gente vai ver aqui. Que perigo! É um perigo. E aí, várias situações ao longo da infância, ao longo da adolescência, vão reforçando esses personagens. Então aí existe algo nas escolas que é super destrutivo, chamado bullying. E aí, no bullying, o nosso cérebro, Carol, tem duas formas de aprender algo. Algo sobre a gente, algo sobre o mundo. Ou é por repetição, ou é por alto impacto emocional. O bullying é muito destrutivo, Cá, porque ele trabalha com as duas frentes. É o alto impacto emocional da humilhação, que a criança, o adolescente é exposto, e a repetição. Então, essas crianças, elas se desconectam completamente da sua essência, da sua autenticidade, pela necessidade desesperada e instintiva de pertencer. Eu preciso pertencer ao grupo. Então, o que eu preciso? De que forma eu preciso me comportar? O que eu preciso fazer, ser, para que nesse grupo as pessoas olhem para mim e falem, ai, como ela é o máximo, olha como ela é legal. E a gente usa várias máscaras, tá, Cá? Mas a minha pergunta é o seguinte, claro que eu acho que a questão desenvolvida na infância, ela vai reforçar na fase adulta uma série de coisas. No entanto, você acredita que hoje, quando você cita a comparação, e aí a gente entra em diversos campos, seja na maternidade, seja no trabalho, né? Então assim, ai, será que eu tô dando educação? Aquela família, nossa, aquela mãe dá uma educação, ai, será que eu também... Sabe esse tipo de coisa? É uma comparação. De forma adulta. E quando a gente vai para um ambiente de trabalho, que a gente quer uma vaga, por exemplo, então a gente se compara com alguém que está concorrendo com a gente ou que está na vaga. Enfim, é outro tipo de comparação da fase adulta. Tem pessoas, então, que podem desenvolver isso nesses casos específicos e não terem tido nada na infância? É mais difícil, pode acontecer. A gente pode desenvolver, criar a nossa autoimagem em vários momentos da nossa vida. Mas geralmente, esses papéis que a gente vai exercendo na vida adulta de forma automática, inconsciente, geralmente eles tiveram algum gatilho na infância. Ainda que a pessoa não se lembre ou ainda que a pessoa não consiga associar. Entendi. Agora, você trouxe um ponto que eu acho muito importante de esclarecer para as pessoas. Quando você traz assim, então no ambiente de trabalho, um colega vai se comparar com o outro ou com o chefe, é totalmente nocivo? Depende. Existe algo, eu sempre brinco, que a inveja é a admiração distorcida. Então, existe algo que se chama admiração que é positivo. Então, vamos supor que eu tenha a mesma, sei lá, profissão que você e você tem muito mais experiência do que eu e eu te admiro. Eu falo, nossa, olha que bacana, como é que eu posso aprender com ela, modelar algumas coisas que ela faz, que podem me ajudar, sem eu perder a minha autenticidade e a minha essência. Isso é ok? Super ok. A outra coisa é quando eu fico assim, eu nunca vou ser boa o suficiente igual a Carol. Afinal, ela é loira, ela tem o cabelo liso, ela tem esse corpão, então eu me sinto inferior, então eu me sinto que eu nunca vou conseguir chegar no seu nível porque eu me sinto menos do que você. Aí eu tô numa comparação destrutiva. Então não que a admiração não possa servir e não possa nos impulsionar. Impulsionar também. Exato, então acho que é importante deixar isso claro, até na questão da maternidade, quando a gente admira uma mulher, uma mãe, por uma atitude que ela tem ali, né, de base familiar, que a gente fala, puxa, isso eu quero levar pra minha família. Quero aprender, podia estar fazendo isso em casa, sem dúvida. Como mãe, concordo completamente com você. Não é tão fácil, mas não é verdade. Com certeza. É o grande desafio da maternidade. Vamos começar a abrir as máscaras então, Rê? Vamos lá. Então vamos lá. A primeira que a gente trouxe aqui foi a boazinha. Boazinha. A boazinha... A boazinha fofa? É a fofinha. Ah, entendi. Só que não necessariamente ela é fofinha porque isso faz parte da natureza dela. Mas é uma tentativa... Gente, isso é um mecanismo inconsciente. Não é culpa de vocês. Então, não é pra... Eu não queria que os seus telespectadores falassem, ai, meu Deus, olha quanta coisa errada eu tô fazendo. Porque a culpa não é sua. É inconsciente. A culpa é do teatro social que estimula isso o tempo inteiro desde que a gente chega aqui nessa existência, tá? Então, a boazinha foi aquela criança que aprendeu que ela era validada, que ela ganhava amor, reconhecimento, atenção, quando ela era boazinha, comportadinha, a princesinha da mamãe. Então ela cresce acreditando que para ela ser aceita no mundo, ela precisa usar a máscara da boazinha. Adulta boazinha. É a que não sabe dizer não.
Carol, vamos pra balada? Tem nada a ver com você ir pra balada, supondo, tá? Tem nada a ver com você ir pra balada, não tem nada a ver com você ir pra um samba, num churrasco, no domingo, passar o dia inteiro. Eu te convido, mas como você acredita que pra você ser aceita, você tem que ser a boazinha? Aí você diz sim. Você fala, ai, tá bom, vai ser ótimo. Quando no fundo, sua essência tá dizendo, não curto, não tem nada a ver comigo. Eu sou mais introspectiva, quero fazer outra coisa nesse final de semana. E a pessoa que não sabe dizer não, qual que é o grande efeito colateral aqui da boazinha que não sabe dizer não? Quando eu tô dizendo não, quando eu tô dizendo sim, querendo dizer não, eu tô me anulando pra viver. Completamente. Completamente. Imagina. E aí chega num ponto, Cá, que essa máscara da boazinha, essa adulta aqui, ela já nem sabe mais do que ela gosta, do que ela não gosta. Porque ela vive tanto para agradar e dizer sim quando ela quer dizer não, que ela se perdeu da essência dela. E como é automático, como comentamos, ela nem para de repente saber o que ela gosta mesmo. Ela nem sabe o que Não ela para gosta. nem pra pensar. Aí as coisas às vezes não vão dando certo na vida. E ela fala, mas por que não tá dando certo? Eu sou boazinha, eu faço as coisas. E porque ela não sabe mais o que ela quer que dê certo. E aí pode entrar numa camada aqui, que é a camada da vítima. Então assim, ai meu Deus, mas eu sou tão boazinha, eu agrado todo mundo, eu sou tão quem as pessoas esperam que eu seja, e por que eu tô sofrendo? E por que eu tenho problema? E aí quando a gente entra na vítima, que é um processo inconsciente, não é culpa da pessoa, é um mecanismo de defesa, a gente abre mão do nosso poder de mudar a realidade. Porque daí eu sou vítima das circunstâncias, eu não tenho o poder, eu não tô no protagonismo da minha vida e posso mudar a minha vida. Faz sentido? Completamente. Quer abrir a segunda? Vamos pra segunda, olha lá. Então, aí adorei esse segunda. teatrinho, tá Também muito adorei. bonitinho. Personagem 2, A forte. A forte é aquela que chora calada, sozinha, no banheiro. É essa aqui. Então, ela, com certeza, foi a criança que ouviu, engole o choro. Então, ela entendeu, eu não posso, não é seguro eu parecer fraca. Frágil, na frente desses adultos aqui. Então, eu sou reconhecida quando eu sou forte, quando eu sou madura. Pode ser uma criança que até cresça antes do tempo, porque ela acredita, né, que ela não pode simplesmente ser criança, né? E aí, a forte, ela vai sofrer muito na vida adulta, porque ela não vai se permitir algo, gente, que é fundamental, que é um grande ato de auto-amor, que é pedir ajuda. Pedir ajuda. A Louise Hay dizia muito isso. Ame-se o suficiente para você entender que você merece ajuda, que você merece apoio. E a forte, ela não precisa pedir ajuda. Ela sofre sozinha, sofre muito sozinha. Exatamente, sofre sozinha. Então, num dia em que ela só queria falar, ai, tô precisando conversar, tô precisando desabafar, não tô legal. Ela tá sentindo isso por dentro, mas por fora, o que ela externaliza para o mundo? A máscara. A máscara. Da forte. E essa sofre muito. Nossa, muito que triste, né? Não poder chorar, né? Nossa Senhora. Lágrimas foram feitas para escorrer, Nossa, né? Não para serem engolidas. Eu sou chorona mais que tu. Se eu tivesse ouvido isso, meu Deus. Porque é desde sempre, né? A gente nasce assim, né? Sim. Deixa eu colocar já a perguntinha do público para você. Claro, próxima. com certeza. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Isso é uma bela pauta para as mães também, hein, Sim, Rê? com certeza. Mari, querida, um beijo. Por que as pessoas querem e precisam rotular a gente? Tenho autismo e neuropatia e parece que preciso ser rotulada para viver bem com todos. Um beijo para a Mari. A Mari é muito querida, vem aqui sempre, né, Mari? Ah, que beijo legal. para você. Mari, é uma necessidade da nossa sociedade, que é o teatro social. Então, vou falar aqui uma coisa. Por mim, Carol, as escolas não tinham que ter nota. Sabe? Então eu já... também... Nota 10, nota 9, nota 8. Você pode olhar para o aluno com atenção e entender se ele entendeu ou não a lição, sem precisar colocar um rótulo, porque o que é nota? A nota é polêmico, é um rótulo. né? É polêmico isso, porque você fala até que ponto é a disciplina, porque o mercado de trabalho tá aí e no mercado de trabalho tem a nota. Sim. Então sim, é uma polêmica, sim. mas eu concordo com você nesse ponto de vista, que assim, as crianças são diferentes. Isso. E colocar todo mundo no mesmo negócio, gente, como que pode dar certo? Ah, não, mas as escolas também são diferentes. Não, não são. Então, exatamente. Eu particularmente concordo com você. A escola é uma empresa. Exato. Ela tem que ter o faturamento, etc. Então, assim,
né? Eu acho que é um tema para uma próxima pauta. Podemos voltar importante. só para falar disso, vou Muito adorar. importante, Vou adorar. né? Agora, pra Mari, Carol, o que eu queria falar, assim, ó, do fundo do meu coração, Mari? Esqueça dentro de você, não fica repetindo pra você, ela falou autismo e mais alguma coisa. Neuropatia. Né? Neuropatia. Então não fica repetindo para você, eu sou autista e tenho neuropatia, porque daí você percebe que é uma mascarinha também, é um personagem também que você cria. Você é você, Mari, com um certeza. ser único, que talvez tenha mais sensibilidade para uma coisa, tenha uma necessidade maior aqui de receber um apoio, assim como eu. Assim como a Carol, assim como todo mundo. Então, se as pessoas, como você trouxe, né, na sua pergunta, por que as pessoas têm tanta necessidade de rotular? A gente não pode controlar as pessoas, mas a gente pode controlar o que a gente faz com a gente. É verdade. E vai ser muito importante pro teu auto-amor, Mari, você parar de ficar reforçando esse rótulo pra você mesma se acolher, se aceitar, se amar do jeitinho único que você é. Ai, adorei. Beijo, Mari. Vem nos ver, vem nos visitar. Vamos para a próxima máscara. Vamos para a próxima. Essa daqui é a número 3, personagem A Certinha. A certinha. Como começou isso aí na infância? A certinha, gente, é a criança que ela não podia fazer nada fora do script que estava na cabeça daqueles adultos em volta dela. Então tem que falar baixinho, tem que tirar nota 10 em tudo, Senhor. em absolutamente tudo, não pode falar palavrão, não pode, sabe no momento espontâneo, da adolescência, enfim, sabe? Sim. Não, comportadinha. E aí, aqui, ó, é adolescente, vamos agora ali para a adolescência. Aqui é adolescente que anula completamente a autenticidade da adolescência. Porque assim, cá, na adolescência é uma fase que a gente está entendendo a nossa identidade. Quem eu sou? Do que eu gosto? De que tribo eu pertenço, nesse sentido de quem são as pessoas que têm o gosto mais parecido comigo, né? A certinha não pode nem testar. Será que eu curto tomar um chopinho? Se ela for para uma turminha um pouquinho mais oba-oba... Imagina, ela não se permite. Entendi. E aí, ela vai para a vida adulta dessa forma. E aí, qual que é uma consequência muito importante da certinha na vida adulta? Tem grandes chances, Carol, de ser uma mulher que profissionalmente não seguiu aquilo que a alma dela queria fazer. Então, vamos pegar a Carol? Se a Carol tivesse tido esses estímulos na infância, que não foi o caso, amém, graças a Deus... Foi uma adolescente, bem adolescente, graças a Deus. E na infância, provavelmente, não teve, né, esses gatilhos? Não. A Carol, talvez, fosse uma pessoa que hoje seria, vou viajar aqui, tá? Uma médica, uma engenheira, porque ela é a certinha que precisa agradar a expectativa do papai e da mamãe. Como assim? Você vai ser jornalista, apresentadora de programa de televisão? Olha, não, então, o meu sonho pra você, Carol, é ser engenheira. E a Carol se veste a máscara da certinha, ao invés de estar aqui brilhando, fazendo o que a alma dela, né, veio fazer aqui, não, ela tá lá num escritório, abafando a essência dela, matando a essência dela por dentro com a máscara da certinha. Da certinha. Essa ficou até arrepiou. Arrepiou, fez sentido, fez sentido. Ó. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. A autossuficiente. Ai, a autossuficiente sofre Ela é tanto. diferente da forte. Elas têm nuances parecidas e nuances bem diferentes. A autossuficiente é aquela, muitas vezes, que na vida adulta ela circula com uma máscara de arrogância e de orgulho, sabe? Eu sei tudo, eu não preciso de nada nem ninguém, eu não tenho mais nada para aprender, eu me basto. Essa aqui não vai pedir ajuda nunca. Nunca. Na vida, porque pedir ajuda para autossuficiente é sinal de eu sou fraca, eu não sou boa o suficiente. Então ela tem essa, é uma máscara mesmo, a máscara da autossuficiente é o sinônimo aqui da máscara da arrogância. E eu sempre falo para todo mundo, cá, para todos os meus alunos, sempre que uma pessoa arrogante tentar diminuir você, imediatamente enxerga a máscara. Porque a arrogância e auto-amor são completamente opostos. Aonde tem um, não pode ter outro. Pode ter outro. Não pode coexistir. Então, se eu preciso me sentir superior para me sentir bem, é porque eu não tô bem comigo? Né? Eu só me sinto bem perto da Carol se eu ficar falando pra ela porque eu sou, porque meus currículos, porque meu... Senão eu não me sinto boa o suficiente São as pra estar pessoas perto que dela. só falam disso.
Exatamente, exatamente. E que até tentam diminuir o outro. E aí tem um egoísmo junto, um orgulho. Não, senta ali com fulano, que fulano vai te explicar. Não precisa saber de nada. Imagina, eu sei tudo, eu sei absolutamente tudo. Entendi. Por dentro, é uma pessoa extremamente frágil. Por dentro, é uma pessoa que amaria conseguir delegar, conseguir pedir ajuda, conseguir contar com os outros. Mas ela se sente tão pequena por dentro com relação à autoestima. Essa aqui, probabilidades na infância. Sofreu muito bullying, aprendeu desde cedo que não podia confiar em nada e nem ninguém, não pôde confiar nos adultos, não foi cuidada adequadamente no sentido emocional e tudo mais. Então ela aprendeu, não posso depender de ninguém, vou ser autossuficiente. Sabe aquela criança que eu vi assim? Não vai depender de homem, você tem que se bastar. E aí ela vai, não, eu tenho que ser autossuficiente. E é só uma máscara. Que coisa, ninguém que é autossuficiente então. por natureza, não existe isso. E que sofrimento, né? Muito grande, muito grande. Vamos para nossa quinta personagem. Ai, a que dá conta de tudo. A que dá conta de tudo. A Mulher Maravilha. É a controladora. Essa aqui é igual, ou sinônimo, né? A controladora. Eu dou conta de tudo sozinha. Sabe aquela mulher que é exausta, sabe? E aí tem um lado dela que sente que ela ganha validação quando ela dá conta de tudo e quando ela é exausta. Entendi. Então ela tem 2 empregos, ela tem não sei quantos filhos, ela tem... E o marido às vezes até fala, não, eu faço. Não, você não sabe. Você não sabe, deixa que eu faço. Ninguém sabe fazer tão bem quanto ela, a controladora é assim. Foi uma criança que aprendeu que se ela não controlar tudo, o mundo pode desmoronar. São crianças que viveram em um ambiente muito instável com relação ao ambiente emocional de casa. Pais que brigavam muito, um pai e uma mãe com alguma questão, né, emocional muito significativa, psiquiátrica. Então ela aprendia assim, eu preciso estar no controle de tudo que está acontecendo nessa casa. Senão vai dar ruim. Senão vai tudo desmoronar. E ela cresce, leva isso para a vida adulta. Essa aqui no trabalho nunca vai delegar. Não, eu até posso pedir ajuda ali para a Lu, mas ela não vai fazer tão bem quanto eu, deixa que eu faço. Eu dou conta. Então essa aqui é a pessoa que vai para um burnout, que é uma crise de estresse, né, muito, muito grande, porque ela acredita que dá conta de tudo. Ela não tem essa nuance, Carol, de arrogante. Não tem, sabe? Não, de cansada, ela é cansada. Ela é exausta, ela é guerreira. Ela é a guerreira. Tá sempre lá, de repente, até que o cabelo meio assim, ai, não deu tempo de pentear. E ela fala, a vida é uma luta. A vida é assim mesmo, a vida é uma luta. Eu preciso estar no controle de tudo. Percebe? E, gente, pelo amor de Deus, uma das maiores lições que a gente tem para aprender, né, aqui nessa vida, é que a gente precisa aprender a confiar no fluxo da vida. Essa é a mais suscetível a desenvolver ansiedade clínica. Olha... Essa é a mais suscetível de todas. É interessante quando a gente analisa, né, as personagens, as máscaras que você colocou aqui, com as características, eu penso que alguns diagnósticos, algumas investigações de algo que está acontecendo, podem ter isso aqui como ponto de partida. Sem dúvida nenhuma. Isso é um ponto de partida para as meninas que estão nos assistindo. Sem dúvida nenhuma. E é isso aqui, não visto, não olhado, não trabalhado. Pode chegar num ponto e aí eu vou ter alguma questão. Né? Que eu vou ter que olhar ali, vou ter que tratar junto com um médico psiquiatra e etc. Porque já tomou uma proporção que eu vou precisar de outros tipos de ajuda para conseguir, vamos dizer, me reequilibrar. De uma vida toda. O ponto é, ninguém aqui está sendo autêntico. Exatamente. Ninguém aqui. E a gente veio a essa existência para expressar o ser único que somos, ou seja, para expressar a nossa autenticidade. E você ficar fazendo um personagem, a gente pode alternar entre os personagens, inclusive. Eu posso ser a boazinha em casa, forte no trabalho, por exemplo. A gente gasta uma energia vital tão grande. Eu imagino. Porque a gente não se permite simplesmente ser quem a gente é. Maravilhoso. Vou fechar com perguntinha, Rê? Tá bom. Falei pra vocês que vocês iam amar. Lembrem-se aqui do nosso palco e do nosso teatro. Na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Sara. Um beijo. Eu levo traumas de bullying desde a época da escola. Fora pessoas que me reprimiram de parentes. Como resolver esses traumas na vida adulta? Pergunta de $1 milhão a dela, né? Muito inteligente ela. Como resolver esse trauma na vida adulta? Só tem um caminho. Como é o nome dela, cara? Sara. Sara, só tem um caminho. Você investir sua energia no seu autoconhecimento, porque você vai precisar ressignificar essas coisas que aconteceram, libertar esse passado, perdoar isso exige um processo.
e aprender a se amar. O auto-amor, gente, é a resposta para a libertação disso tudo. Amar quem você é por natureza e não quem você acha que os outros gostariam que você fosse. E sem dúvida nenhuma fazer um trabalho de ressignificação dessas experiências traumáticas do seu passado. Fantástico, Rê. E você sabe que é uma frase que eu tenho quando me perguntam: ai, Carol, mas como você consegue acordar e correr, aí treina todo dia? Que eu amo, enfim, mas tem gente que não gosta e que eu falo, tem que tentar amar. Mas quando me perguntam, por onde eu começo? Eu sempre respondo a mesma coisa, pelo amor próprio. Ah, perfeito, ó. Pelo amor próprio. Porque que outra coisa nos leva a algum lugar ou alguma coisa? Só é o único caminho. É o amor próprio. É o único caminho. E aqui, se a gente não libertar, não tirar essas máscaras, a gente nunca vai encontrar que amor é esse. Porque se a gente põe a máscara de boazinha, mas não diz quem você é, porque você não é boazinha, você não vai se amar, porque você não gosta da boazinha, porque não é você. Exatamente. Então vai ter um conflito eterno, Eterno. né? E aí, como é que a pessoa vai ter sanidade mental, saúde emocional? Impossível. Não tem como. Obrigada, minha amiga. Imagina. Olha, eu tenho que agradecer ela que faz um trabalho maravilhoso. Eu vou deixar o Instagram e tem um evento que vocês têm que ir, tá todo mundo convidado, né, Rê? Que é o super convidados. Imersão, o Novo Despertar. É um evento da Rede 3 dias, que é sempre um grande sucesso. É de 11 a 13 de julho. Então, na semana que vem, é Raca Eventos? Raca, aqui em São Paulo, Raca capital. Eventos, é lá na Liberdade. Vocês conseguem entrar no Instagram da Rê e lá tem tudo, Tem certo? absolutamente tudo. @Refornari Oficial. Vocês encontram aí todos esses grandes ensinamentos. Essa mulher maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada a você, Eu sempre Carol. aprendo muito com você. Muito bom. E a gente tem uma sinergia, porque a gente acredita nas mesmas coisas, né? Sem então dúvida. flui, tão gostoso. E eu adoro o seu trabalho. Um beijo pra Fabi, minha amiga querida, que Quero te conhecer, adora. Fabi. Ó, Fá, mandei um beijo Vem pessoalmente. no meu evento que eu vou lá te dar um abraço. Eu vou mandar Combinado. pra ela o vídeo. Beijo, Beijo, obrigada. Cá. Obrigada a você. Até.